A paz do Senhor. Eu sou o pastor Napoleão de Castro e nesta noite quero iniciar uma série de estudos bíblicos através deste programa Foco em Cristo, sobre a pessoa de Deus, a doutrina da pessoa de Deus. Tomamos como base Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Assim está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Tenho que vos falar que não será assim uma parte só, porque senão fica muito longo o vídeo. Mas dividiremos, enquanto a parte for necessário, da teologia sistemática, da teologia pura, escriturística, sobre a pessoa do nosso bom e maravilhoso Deus. Gênesis é o livro dos começos, isso todo cristão sabe. Mas a existência de Deus e a realidade da existência de Deus, de todas as doutrinas esposadas nas escrituras sagradas, sem dúvida alguma, a mais importante, a principal de todas, é a doutrina que trata especificamente da pessoa de Deus. Sendo Deus a origem de tudo e de todos, forçoso é que nos voltemos para Ele antes de tratarmos de conhecer qualquer segmento do abundante conteúdo esposado nas Escrituras, revelado nas Escrituras e teologicamente no livro santo. Neste mistério, vale ressaltar que careceríamos de muitíssimo tempo e espaço para discorrer sobre Deus, posto que dele está cheia toda a Bíblia. Basta dizer que a Bíblia menciona diuturnamente a palavra de Deus, ou o próprio Deus. Por exemplo, que os 7 nomes ou títulos principais de Deus aparecem nada menos de 10.775 vezes no texto sagrado, conforme os antigos rabínicos. O fato mais primário das Escrituras é a menção da existência de Deus. Nunca se trata de prová-la, senão apenas expô-la, posto ser a doutrina de Deus explicitamente auto-evidente. A Bíblia indica com informação de que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele não começou o seu texto como milhares de livros, mas de ficção. Talvez foi assim, parece que foi assim, mas como está escrito aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. À guisa de informação, e sem qualquer propósito de descrever detalhes, vale mencionar que somente no versículo 1 do primeiro capítulo, lido por mim nesta noite, do livro do Gênesis, surgem nada mais de 7 importantes doutrinas relacionadas com a pessoa de Deus, a saber, Gênesis 1 e 1, nós temos 7 doutrinas da pessoa de Deus. Por exemplo, a existência de Deus. No princípio, criou Deus. Então, só que cria é algo que já existe. A eternidade de Deus, no princípio, logo ele estava no princípio. O poder de Deus, no princípio, criou. A soberania de Deus, no princípio, criou Deus. Isso é soberania. A vontade de Deus, no princípio, criou Deus. A sabedoria de Deus, e criou os céus e a terra. E a providência de Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí está 7 doutrinas fundamentais da pessoa de Deus, a partir do Gênesis 1 e versículo 1. Algumas dessas doutrinas serão comentadas por mim em outros vídeos, posto que este não dá tempo.
Assim vemos que as primeiras palavras da Bíblia, Gênesis 1:1, declara de modo muito natural que Deus criou os céus e a terra, e este é um atestado peremptório da existência de Deus, independente de qualquer tipo de argumentação. Em toda a Bíblia, declarar algo sobre Deus é a sua tônica. E é um fato tão natural a sua existência que se revela autoevidente. É uma doutrina que sempre emerge espontaneamente nas páginas das Escrituras. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. Ela é uma revelação desse Deus que sempre existiu. Os homens são exortados a crer em Deus para o seu próprio bem, conforme Hebreus, capítulo de número 11 e versículo de número 6. Negar a existência de Deus é um ato de insensatez, de loucura declarada. Deus é real e é preciso tão somente que cada criatura o conheça por fé. A fé é questão moral e não intelectual. É uma questão de coração e não de mente. Mas a doutrina de Deus está exposta nas Sagradas Escrituras. Naturalmente, a existência de Deus é uma doutrina fundamental. As bases da verdadeira teologia, teodeuslogia, estudo das coisas de Deus, estão assentadas firmemente sobre os fundamentos inabaláveis da existência de Deus, uma doutrina rigorosamente bíblica. Todas as religiões do mundo formulam seus próprios conceitos a respeito de Deus ou do seu próprio Deus, aí com D minúsculo. Porém, a Bíblia revela-nos um verdadeiro Deus. João 4, versículo 24, está escrito: Deus é Espírito. Salmo 93 também mostra isso. Sendo esta doutrina o ponto de partida para as demais, ao longo da história, sem aquela, estas não terão sentido. Tal é o alicerce da teologia própria. Deus existe. Mas alguns ignoram a existência de Deus. Alguns presumem ignorar a existência de Deus ou contestá-la. Quanto mais o homem ousa ignorar a Deus, mais brutal se demonstra. A ignorância induz a sentir-se e atuar como se fosse o próprio Deus, mas a fé o conduz à aceitação da revelação divina à humanidade e o induz a apropriar-se das bênçãos do verdadeiro Deus. Alguns há que afirmam ser a existência de Deus uma noção perturbadora por responsabilizar o ser humano quanto ao que ele é e quanto ao que tem em sua posse. As perturbações advindas da intuição da existência de Deus têm sua origem nas profundas alterações acarretadas pelo pecado da consciência humana depois da queda de Adão e Eva. Sabe-se que imediatamente depois da desobediência cometida lá no jardim do Éden, ou no Éden, o homem procurou fugir da presença divina, e esse tem sido o comportamento humano em todas as circunstâncias e lugares no decurso da história. O subterfúgio do comportamento humano generalizado reflete-se em paradigiosos, né? Esse termo, paradigiosos, eu abro aspas para uma linguagem irônica aqui, e esforçoso de racionalização, pois os seres humanos sabem que não são como deveriam ser, e o quanto o que tem, o que os homens veem, revelando-se tão intitulado ateus e horrorizando-se quando se fala da pessoa de Deus. Porém, a Bíblia revela que nós temos um Criador. Isso nós veremos em outros vídeos, inclusive sobre a questão dos ateus. A questão bíblica e teológica também mostra que nós podemos investigar a existência de Deus, mas não é uma investigação do campo científico, pois Deus não está como uma fórmula da ciência, algo para ser descoberto. Existem 4 fontes universal ou universalmente
reconhecidas como origem do conhecimento de Deus, a saber, intuição, tradição, razão e revelação. Intuição significa o conhecimento direto, nato, autoconsciente, compreensão sem aprendizagem, ou a razão, conhecimento pelo instinto. Todos os homens têm uma crença instintiva de Deus. Muitos têm ignorado, afolgado esta fé natural, mas em tempo de perigo e enfrentando a realidade, automaticamente muitos deles clamam a Deus por socorro, como é o caso de alguns ateus da idade do iluminismo. Isto prova que ainda a intuição é contínua, porém oprimida. Tal fé faz parte das faculdades naturais de um homem, como a respiração. Intuição é a capacidade natural de assimilar as coisas, independente de aprendizagem ou comunicação exterior, e trata-se do conhecimento direto, mas sensivelmente perfeito. Segundo é a tradição. É a soma de conhecimento recebidos de diferentes fontes, seja passado de pai para filho, de boca a boca. O conhecimento oral é o conhecimento indireto. A razão é a faculdade de raciocinar, de extrair conclusões pelo pleno exercício do intelecto, isto é, o conhecimento desenvolvido. E temos a revelação. A revelação é o ato divino de comunicar-se ao homem aquilo que, de outra maneira, o homem nunca poderia saber perfeitamente. E é o conhecimento ortogado à revelação, que se opõe ao misticismo, o que é a apreensão intuitiva de Deus. Os místicos consideram a experiência como o próprio conhecimento, e isso não é. Esse conhecimento é inefável, mas não se pode dizer que a experiência seja um conhecimento imediato ou fiel de Deus. A experiência não. A revelação pura é essa que está na Bíblia Sagrada. É bem verdade que nós temos a autorrevelação de Deus no livro de Jó. Nós temos Deus se revelando a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17. Em Atos 7:2 está escrito: Deus da glória apareceu aos nossos pais, estando eles na Mesopotâmia. Atos 17:28 está escrito: nele nos movemos e existimos. Porém, a revelação verdadeira é esta mesmo, a da Bíblia Sagrada. O misticismo não soluciona o problema do mal, como se pensa. Ele dá-nos apenas uma visão do mundo e da soberania de Deus, mas não é plena essa visão e muito menos satisfatória. Entenda-se aí que misticismo, eu estou não a me referir a questões de religião de matizes africanas. Não, é só você depois pesquisar um pouco sobre o misticismo. Deus falou e revelou-se a Bíblia, e a coleção dos registros dessa revelação é a própria Bíblia. O Deus que se revela é inteiramente diferente do homem, ou totalmente diferente. Alguns pensam que não, mas isto é uma verdade. A revelação vem pericularmente, esta palavra, de cima, nada vem do homem, tudo vem de Deus. Nós não revelamos Deus, nós apenas expomos a pessoa de Deus conforme as Escrituras. É justo mencionar que existem 3 instrumentos especiais da revelação de Deus, e estes são a natureza, revelando as obras de Deus, Jesus Cristo, revelando a pessoa de Deus, a Bíblia, revelando a palavra de Deus, e certamente todos estaremos de acordo com o fato de que as expressões mais fundamentais da revelação pessoal de Deus compreendem estes 3 elementos aqui mencionado por mim: obras, pessoas e palavra. A natureza, eis alguns textos que falam sobre a natureza como expressão maior da revelação da obra de Deus. Atos 14, versículo 15, e Atos também indo aí do 15 ao 17, primeiro livro de Samuel 7:10, Isaías
2 e 26, Salmo 104, Jó 5 e 3, Apocalipse 15 e 3 e Jó 1, 12 e 26. A pessoa de Cristo também segue-se alguns textos que especificamente mencionam Jesus Cristo como a revelação específica principal da pessoa do Pai, lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 a 12 e a 14, e carta de São Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 3, e primeira epístola de João, o Joanina, capítulo 1, versículo 1 a 3. As Escrituras finalmente mencionam a Bíblia como revelação da palavra de Deus. Neste aspecto particular da Bíblia, como revelação da palavra de Deus, vale mencionar que existem 3 fases, isto mesmo, 3 fases, e estas são distintas dessa revelação, a saber, revelação divina, revelação propriamente dita, como em Deuteronômio capítulo 2, versículo 2, revelação progressiva, como em Marcos, Evangelhos, capítulo 4, versículo 28, Evangelho de Marcos 4, 28, e a revelação para a redenção, salvação, como Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 15. Alguns números expressivos sobre Deus na Bíblia. A Bíblia menciona especificamente 44 aparições pessoais de Deus na história. As Escrituras mencionam a todos 46 atributos pessoais de Deus. Somente no livro do profeta Isaías encontramos 130 declarações que provam a existência de Deus. Isaías 45 é literalmente o capítulo especialmente destinado a descrever os atos de Deus, como também o Salmo 107. Um capítulo importante no estudo da teologia própria, que é a teologia pura, a teologia de Deus, e da descrição dos nomes pessoais de Deus. Lembremos-nos que Gênesis diz, no princípio, Deus. Lembre-se também de que, na maioria dos casos, no texto sagrado, o nome de alguém está relacionado com a sua própria personalidade. E Deus, ele é o nome de um ser divino. O seu nome, lá na frente, nós estudaremos melhor. O homem que usa negar a Deus é um nécio. Nécio, literalmente, é um louco, não louco de hospício, mas é o ateu declarado, é o teimoso. E o Salmo 14, versículo 1, e o Salmo 10, versículo 4, o Salmo 5, versículo 3, mas principalmente o 14 e 1, está escrito: disse o nécio, disse o louco, disse o tolo. Em outras palavras, disse o ateu, disse o incrédulo, no seu coração: não há Deus, não existe Deus. O nécio estaria cheio de razões se de fato só tivéssemos de admitir a existência do que se fizesse acessível ao entendimento humano sem discriminações. Advirta-se ao nécio, porém, que ao começar-se pela própria inteligência, ela não se entende a si mesmo. Então, é impossível que um homem tão inteligente como nós vemos em tratados de filosofias, também de marxismo, comunismo e de tantas pessoas de fama na televisão, declaradamente ateu, inteligente, negar a existência de Deus. Mas é que existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. É que inteligência se aprende, sabedoria se recebe. E se recebe do alto. Tiago nos fala sobre isto. E, obviamente, se o nécio diz que não existe Deus, logo o ateu, nós sabemos que tem um punhado considerável de ateu, em questão numérica. Mas será que entre mais de 5, 6, 7, 13 bilhões, depois você observa isso aí, de habitantes no planeta Terra, só os ateus estão com a razão? Será que só eles são os detentores da existência, de negar a existência de Deus e que Deus não existe? Claro que não. Então, majoritariamente, sabemos que por lei, quem ganha é a maioria. O majoritário já quer dizer maioria. Logo, eu faço uma pergunta a você, ateu. Se realmente Deus não existe, por que a maioria crê nele? Seria a maioria simplesmente leigos, analfabetos,
pessoa cega, simplesmente religiosa? Não. No mundo religioso, no mundo evangélico, no mundo acadêmico, nós temos pessoas também no nosso meio evangélico, pentecostal, reformados, que crê piamente na existência de Deus e são doutores, são jurisconsultos, advogados, juízes, escritores famosos, cantores, atores, pessoas inteligentíssimas que creu na sabedoria e na existência de Deus e não entrou pelo caminho de achar que só um punhado de ateu tem a razão. Então, depois nós falaremos sobre ateu em outro vídeo. Então, observem, estudamos aqui o argumento da existência de Deus. E tem um argumento também chamado cosmológico. Sem dúvida, toda criatura do bom senso compreende que o universo teve o princípio e uma causa, cosmo, mundo. Ora, todo efeito deve ter tido uma causa, e o universo é o efeito. Quem é a causa do universo? Claro que para mim, para a Bíblia e para milhares e milhões, é o próprio Deus. A matéria não é eterna, e não tendo a existência eterna, deve ser tido como algo que foi criado. Logo, este Criador é Deus. E também não é um design inteligente, como prega aí alguns teólogos e da ala do misticismo e de outras bases que eu não considero teologia. Não quero pronunciar o nome por uma questão que eu acho tolo demais. Se o universo existe, quem o criou? O testemunho da geologia atesta que a forma presente do universo não é eterna. Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito lá, no princípio criou Deus. Coincide e, veja, com os postulados da verdadeira ciência, posto que esta reconhece, a verdadeira ciência, a existência de algum criador. E eu digo, como eu digo com algum criador, eu quero dizer aqui que eu vou tirar o algum e vou colocar o criador com C maiúsculo. Quem poderia imaginar um universo como inteiro produto de si mesmo? É uma loucura a teoria do Big Bang, é uma falácia. O argumento cosmológico aprecia isto, que existe um ser superior. A palavra, logo, cosmo, esporâneo, o universo, mundo, reconhece que existe um ser criador. E a Bíblia mostra isso literalmente quando diz, no princípio, criou Deus. Nós temos um argumento teleológico. Esta palavra vem do grego. Telos, designo. E fim. Existem 3 elementos básicos no universo que nos obrigam a admitir a existência de um ser criador, os quais são, observem e guardem, a ordem, o desígnio e a adaptabilidade. A ordem, apesar de extraordinariamente complexo, o universo é de uma ordem perfeita, isto é, se observa nos corpos celestes, no sistema solar e na lei da gravitação, e etc., que existe um ser criador. Os desígnios da criação que se evidenciam no universo são surpreendentes. O homem respira o ar, absorvendo o oxigênio que lhe é indispensável, e devolve o ar carregado de carbono que lhe é inútil. Simultaneamente, as plantas absorvem o dióxido de carbono e expõem ou expelem também o oxigênio. Quanto à adaptabilidade, é o conjunto de faculdade espontânea de que dispõe o homem e das mais criaturas de se ajuntarem à terra e esta a eles. Isto constitui a harmonia do mundo, desenhado como perfeição de Deus. Os elementos imprescindíveis, indisculpáveis, indispensáveis
para a substância dos seres vivos, como seja água, ar, encontra-se livremente na natureza. Imagine-se como seria aflitiva, né, terrível a vida, a situação do homem, se um elemento necessário como o ar tivesse de ser adquirido por dinheiro. Imagine-se também que para se saciar a sede precisasse de fabricar água sintética. Felizmente nada disso é necessário, porque conforme afirma os elementos indispensáveis como esses, em condições normais de vida, adquire-se facilmente, ou seja, gratuitamente. E foi Deus que fez os céus e com tudo que há nele, né? Inclusive a água. Por exemplo, os peixes se adaptam à água, as aves aos ares, o ar aos pulmões, tudo funcionando de acordo com o plano que envolve o poder, a sabedoria, a bondade. E é possível excluir toda a teoria maligna de que Deus não existe. E é possível aqui incluir a presença desse Deus na teologia, na ciência, na revelação, de maneira panorâmica. É só observar, ser um pouco inteligente, e você saberá que Deus existe. Apenas está escrito em Colossenses 1 e versículo 15, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus se encontra pela fé e não pela razão. Argumento antropológico. Este argumento da palavra grega anthropos, que significa homem, diz respeito à natureza moral do homem, cuja vida é regulada por conceito do bem e do mal, através da consciência que prova ou condena as suas ações conforme seja bons ou seja más ou mal. A natureza moral do homem prova a existência de um legislador santo e justo, e este é Deus. O filósofo alemão Immanuel Kant disse, abre aspas, duas coisas me impressionam, o alto céu estrelado e a lei moral no meio interior, fecha-se aspas. Então é indesculpável a existência de um legislador que tenha idealizado a norma de conduta para o homem e que tenha feito a natureza do homem sensível a percepção deste ideal. Então, nós recomendamos aqui a leitura do livro É o Homem Produto do Acaso? Aí você pode procurar aí e tem muitas coisas. E eu aconselho você também a adquirir Não Tenho Fé Suficiente para Crer em Deus. É um livro muito bom que vai lhe mostrar como você derrubar os argumentos dos ateus. Temos também o argumento da sede, ou seja, da crença universal. Existe algo no homem que jamais pode ser satisfeito com o visível e o temporal. Trata-se de algo que clama pelo espiritual e pelo eterno. Onde quer que os homens tenham estado através dos milênios, esse clamor tem ecoado. Todos os homens de todas as raças clamam por Deus, porque está escrito que Deus colocou a eternidade no homem. Não adianta dizer isso. Quando Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro, que faleceu com 102 anos, disse que a maior tristeza dele era que ele não conseguia ter fé. Não conseguia. Mas não é que a fé não queria ele, é que ele não procurou os meios adequados de encontrar fé, crendo, porque fé se encontra crendo. Em todos os lugares da Terra existe evidência de um Criador. O universo tem a assinatura do Criador. A Terra, geografia, biblicamente, e também não bíblica, tem a assinatura do Criador. Deus colocou a sua assinatura em todo canto do universo. Afinal de contas, o Criador tem a patente de tudo. Todos os homens de todas as raças sabem que tem um desejo espiritual e, ao mesmo tempo, um vazio. E ainda que os conceitos variem drasticamente, percebe a existência de uma vocação natural para o encontro do Deus Criador. E antes de ser objeto de demonstração, aqui, lembre-se que é um tipo de linguagem objeto, Deus é o objeto de intuição no coração do homem. A Bíblia é o registro da presença e da ação de Deus na história da humanidade.
e alguns dos mais preciosos registros históricos durante séculos somente podiam ser encontrados na Bíblia. Nós temos a arqueologia, a arquiprincipologia, estudo das coisas antigas, e tem demonstrado sobejamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Os princípios de divino governo moral encontram-se na história das nações, tanto quanto na experiência do homem. E em conclusão, devemos recordar os princípios bíblicos. Deus existe, é real, é uma pessoa, está presente na natureza, na história, na consciência, está presente na escritura, na experiência humana. Por isso, está escrito: no princípio criou Deus. O testemunho da história. As passagens dos acontecimentos em torno da história dão-nos uma evidência da existência e da providência de Deus em levantar ou derrotar as nações, na preservação das raças, os governos dos povos, em inúmeros casos para os quais não há explicações naturais possíveis a não ser pela intervenção do supremo ser chamado Deus. Basta ver o episódio de Josué, quando orou para que Deus detesse o dia, né? E ali é uma linguagem da Bíblia e não da astrofísica, parou o sol e a terra. E basta ver a guerra de Yom Kippur, quando Israel foi salvo, literalmente, de milhares de árabes, iranianos, iraquianos, juntos todos, aquela tropa, e muitos dos árabes viram anjos interferindo a favor de Israel. Isso é o testemunho da história para o seu fortalecimento almático. Eu aconselho a ler Isaías 6:1 a 3, João 1:46, Hebreus 11:6, Mateus 7:7 e João 5:39. O testemunho da história é maravilhoso. Então, a intervenção de Deus está nas histórias. Multidões de homens têm sido por ele abençoados e redimidos das suas vidas imersas em pecado e vergonha. E alguns têm visto certas manifestações de Deus com seus olhos naturais, os olhos da carne, do corpo, do soma. E têm visto certas manifestações e crido. E outros têm tido visões e revelações, e ainda outros têm conhecido Deus de modo íntimo e pessoal. Obviamente, eu estava vendo em um documentário de televisão, muito famosa, que eu não vou dar aqui status para eles, né, porque é de viés de esquerda e respeito à opinião, mas você também respeita a minha. Eu não gosto de coisas de esquerda. Mas alguns muçulmanos, nestes dias agora, em situações terríveis, quando foram matar alguns cristãos, soltaram as armas e se renderam a Cristo, e uma multidão imensa de pessoas do mundo islâmico estão se convertendo a Cristo Jesus. E não é questão de proselitismo, nem de catetizar, é uma questão de conversão do evangelho lá. E eles viram alguma manifestação sobrenatural de anjo, vozes, e está aí o mundo árabe sendo sacudido pelo poder da revelação de Deus em Cristo Emanuel, de Mateus 1:23, que é Jesus Cristo o Evangelho. E estes milhões de contatos e experiências não podem ser negados, incluindo curas, milagres, livramento, e contatos reais com Deus, mesmo que seja de uma maneira que nós chamamos de maneira antropomórfica, onde Deus toma uma forma de um homem para revelar-se ao homem. Negar a existência de Deus é tão tolo como negar a existência da eletricidade, do calor, da luz, do frio e outras do dia a dia. E multidões testificam a mudança de vida pela fé em Deus, em respostas às orações. Então, quando esta é verdade entre os cristãos, nenhum ateísta pode apresentar qualquer benefício recebido pela sua descrença, porque a descrença não leva ao benefício. O teste do cristão consiste num infinito benefício recebido pela sua conversão e pela sua permanente provisão de Deus e crendo nele. Portanto, meu querido
creia que o nosso Deus existe. Independente que algum instante dizer que não, ele existe. Você pode sentir ele agora. E o Salmo 42, Davi disse: assim como as corças, a gazela, clamam pelas correntes das águas, a minha alma clama por ti, a minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo. Então, há no homem um vazio tão grande que só Deus preenche. Deus quer se revelar para você. Então, não deixe esse vídeo passar. Se você gostou, você vai dar o seu like, né, o seu positivo. E se você não gostou, você dá o seu dislike, porque isso faz parte da democracia. Só não escreva loucura. Então, Deus abençoe, tenham todos uma boa noite e até a segunda parte com a personalidade de Deus. Eu sou Napoleão de Castro, pastor da Assembleia de Deus em São Sebastião, e este foi mais um programa Foco em Cristo, título A Existência de Deus. Tenham todos uma boa noite. Shalom Adonai.